tudo bem com vocês? Espero que sim. Dando sequência ao nosso estudo de cultura, hoje a gente vai falar um pouquinho da gente, né? Ali, raiz. Vamos falar do povo que já estava aqui antes de todo mundo. Vamos falar um pouquinho da cultura indígena, certo? Então, né, os povos indígenas, eles já estavam aqui no nosso país antes da chegada dos portugueses, né? E estava espalhado por todo o território nacional. Cada povo tinha sua própria língua, suas próprias crenças, suas próprias formas de organização, de estrutura cultural, tá? E eu peguei esse mapa aqui, né, para a gente fazer um comparativo, tá? Que a população indígena brasileira em 1500, de acordo com a FUNAI, né, que é a Fundação Nacional do Índio, tinha mais ou menos 10 milhões de indígenas aqui no nosso território, né? E hoje esse número está reduzido a 800 mil e, infelizmente, cada vez mais diminuindo, né? Porque cada vez mais os povos indígenas eles estão perdendo, né, o espaço que é seu de direito pela ganância de tantos, né? Enfim, quando a gente está falando de arte indígena, nós estamos falando de um tipo de arte que foge dos conceitos, dos padrões europeus ou norte-americanos que a gente está tão acostumado a ver na nossa cultura, tá? A gente está falando de tipos de objeto que onde a beleza, o objeto não é classificado como belo porque tem apenas uma função de estética ou porque ele é perfeito. Tá? Esse objeto, o conceito de belo, de bonito, do índio, ele tem que ter a ver, né, assim como o próprio plano que a gente viu, com caráter de utilidade. Então, vai ser belo, vou usar aquilo para me adornar, mas eu preciso que aquele objeto tenha alguma informação. Então, quando a gente vê, por exemplo, na tribo Raoni, né, que você vê os bodoques, tá? Então, o cacique vai ter o maior bodoque de todos. Por quê? Porque ele é o cacique. Então, aquele adorno, né, não é só para dizer que é bonito, né? É também para informar quem ele é. Né? Você vai ver os cocados que a gente vai estudar na arte plumário, né? Você vai ver que o cocar do cacique ele vai ser o maior, com as penas dos pássaros mais raros, né? Com um trançado mais diferente dos outros. Por quê? Porque ele é o cacique. Assim como o cocar do pajé, do guerreiro, serão diferentes também. Tá? O conceito de bom tem que ser feito para durar muito tempo. Tá? Então, se eu estou fazendo uma rede para pescar caranguejo, por exemplo, aquela rede só vai ser considerada boa, bonita, se eu de fato conseguir pescar o caranguejo, porque senão ela não me serve. Tá? A arte ela não é separada da vida. Tá? Então, quando eles estão fazendo uma pintura corporal, né, não é igual a gente que se pintou aqui para só gravar videoaula, né, para ver se estava bonito ou não. Então, aquela pintura vai ser porque, de alguma maneira, vai fazer entrar em contato com os seus ancestrais, tá? Com a divindade. Esses objetos, né, têm uma função de adorno, mas também de uso religioso. Os objetos eles vão estar sempre ligados à natureza, até pelo material com que são confeccionados, né, e pelo jeito como eles são cuidadosamente ornamentados, decorados. E a matéria-prima eles vão retirar da nossa própria natureza. Né? Eu coloquei essa frase aqui para a gente pensar um pouquinho. A terra não é nossa. Nós é que somos da Terra. Eles não se veem como o topo da cadeia igual a gente, né? A gente acha que o ser humano é o topo da cadeia, é o mais desenvolvido, é o mais racional, rei dos animais. Eles não. Para eles, né, os humanos,
os povos indígenas e a árvore, o rio, os animais, eles têm a mesma importância. Por quê? Porque para a natureza, né, a mãe natureza funcionar, precisa que todos eles estejam em harmonia e integrados. Tá? Então, uma nova maneira, quer dizer, nova maneira para a gente, né, que está acostumado aqui com a selva de pedra, né, a selva de asfalto, é se relacionar, ver que existem, né, outras possibilidades de você se relacionar com a natureza sem destruí-la, né, e sim interagindo com ela. Aqui um mapa, né, onde você tem, eu coloquei até a fonte de onde eu tirei, né, aquilo que eu falei para vocês, que teria aproximadamente 100 milhões de índios no continente, né, com várias tribos, várias etnias. Aqui tem o nome delas para vocês, tá, que eu não vou enxergar, está muito pequenininho, tá? E a gente poderia falar da arte indígena por vários aspectos, de várias maneiras, abordar vários temas. Mas eu escolhi esses 5 aqui para a gente falar, tá? Cerâmica, cestaria, arte plumária, pintura corporal e música e dança. Então aqui eu separei alguns tipos de cerâmica que esses povos indígenas, eles não existem mais, tá? Foram dizimados, infelizmente, mas a cerâmica deles, o jeito de fazer cerâmica, o desenho que era feito ainda é produzido, tá? Que é a cerâmica dos povos marajoaras, tá? Que viveu mais ou menos há 400 a 1350 anos depois de Cristo, tá? Aqui, e quando a gente fala, né, que a arte ela vai mudando com o passar do tempo, quando a gente fala, né, nos povos africanos, nos povos indígenas, a gente tem uma tendência a achar que ficou tudo congelado na história, e não. Né? Vocês viram no trabalho que eu pedi para vocês fazerem sobre arte africana, né, que eu pedi para vocês procurarem os novos pintores, né, esses novos artistas, né, vocês estão vendo que eles estão produzindo coisas que dialogam com toda a arte contemporânea que a gente percebe e vive, mas sem esquecer a sua ancestralidade, sem esquecer os seus antepassados. Então aqui eu trouxe a cerâmica, imagens da cerâmica marajoara tradicional, né? E a imagem da cerâmica marajoara com novos elementos, que é essa que tem o papagaio. Deixa eu ver. Aqui. Tá? Que ela é mais colorida. A cerâmica marajoara, geralmente, ela tem 2 cores, que é uma cor colocada e a cor do barro, ou 3, como é essa maior aqui, tá? Mas a gente observa que nessa daqui você tem elementos mais modernos, como as muitas cores, o próprio trançado, que tem desenhos inspirados, né, em outras tribos indígenas, que não só a marajoara, onde as linhas retas, né, formando labirintos, são linhas muito características desse povo, tá? Aqui nós temos mais 2 tribos, que é a cerâmica da cultura de Santarém, tá? Que é essa desse pote com esses animais, né? Esses seres humanos e animais acoplados ao redor. E você tem as bonecas da cultura, né? Dos povos carajás, certo? Que são bonecas que falam do dia a dia do povo, né? Então aqui, por exemplo, você está vendo uma que está ralando mandioca, ou aipim, como nós chamamos aqui no Rio de Janeiro, tá? Esses outros 2 bonecos vestidos para cerimônias religiosas. E uma coisa interessante da gente reparar aqui na cultura de Santarém, que tem muita forma antropomórfica. O que é isso? Né? Metade antropomórfica, você tem a forma toda humana, e zoomórfica, que você tem uma parte humana e uma parte animal. Aqui nós temos as cestarias, né, feitas com diversos tipos de palhas encontradas na natureza, tá? E em várias técnicas, então, e para várias funções. Então você tem uma peneira, você tem esse cesto que parece uma bolsa. Eita, gente, é difícil.
Achei, tá? Que parece uma bolsa estilizada, mas na verdade é um cesto para você carregar a criança, né? Para você carregar algum animal que você tenha abatido para poder comer. O índio não vai abater um animal por esporte, tá? Ele vai caçar um animal porque ele precisa comer e tudo daquele animal vai ser aproveitado, né? Então as unhas vão ser feitas adornos, a pele vai servir para ser usado nas cerimônias, né? Porque eles acreditam que dependendo do animal, como onça, jaguatirica, jacaré, né? Quanto mais feroz for o animal, ao vestir aquela pele daquele animal, usar aquela pele numa cerimônia, você está em contato com os espíritos, né? Com a força daquele animal e que, né, se for uma cerimônia religiosa antes de alguma guerra, antes de alguma luta, os guerreiros vão precisar, né, ter essa força e por aí vão. Agora, uma coisa interessante é esse trançado embaixo, os trançados, né, tanto dessa cesta que parece uma bolsa, quanto desse descanso, parece um descanso de panela, né? Como eles são diferentes dos trançados que estão na parte de cima, que fazem formas completamente diferentes. Se a gente for observar, por exemplo, essa cesta amarela e roxa, né? Quantos desenhos ela tem, e esse desenho, né? Que vai ser redondo, depois se estreita, depois alarga, isso tudo é dado na maneira de trançar. Mais uma vez, como a arte, a cultura, ela está sempre em contato com outras culturas e a troca cultural é importante, vocês observam bem. Tem 3 imagens aqui onde esse artesanato ainda ainda é muito original. Mas nessa cesta amarela e roxa, não tem nenhum pigmento com esse amarelo, nem nenhum pigmento com esse roxo. Então, aí já são tintas industrializadas sendo utilizadas para adornar essa cesta, tá? Aí você fala assim, mas não pode não, como é que o índio vai usar, indígena vai usar produtos da nossa cultura e tal? Por que não? Né? Se a gente está estudando o tempo inteiro que a cultura está tocando, pode sim. Agora, o que a gente não pode permitir é que uma se sobreponha à outra por achar que é a certa, né? A gente precisa continuar tendo peças tingidas da maneira natural e tal, mas por que ele também não pode usar um outro tipo de tinta e experimentar? Claro que ele pode. Tá. Arte plumária, tá? Aqui nós estamos vendo 3 cocares diferentes, nós estamos vendo um brinco e nós estamos vendo um cinturão. Isso só para pegar algumas coisas, tá? Queria que vocês olhassem atentamente aos cocares, tá? Geralmente, esses cocares vão variar muito, o tipo de trançado, o tipo de pena, vão variar muito de tribo para tribo. A forma, né, de conseguir determinadas tonalidades, eles vão modificar, misturando essas penas com suas próprias tintas, tá? E a forma de trançar essas penas, né, conforme, do jeito que ela fica segura, de que não caia nem nada, vai também variar de tribo para tribo. É claro que aqui, por exemplo, quando a gente vê esse primeiro cocar que tem as cores primárias, ele não teve essa noção, eu vou usar cores primárias nesse cocar, ou vou usar tons coloridos. Não. Né? Ele vai trabalhando com uma coisa que nós já temos, que é esse senso estético. O que combina com o quê? O que fica melhor com o quê? Isso todos nós, né, independente de nascermos numa tribo indígena, numa tribo africana, numa cidade e tal, todos nós temos essa vontade de combinar as coisas, esse senso estético. Né? Professora, mas eu não sei combinar não, sai todo colorido na rua e tal.
pode ter duas razões para isso, né? Ou você sai colorido, se é um colorido que te agrada, por que não? Né? Se é um colorido que não te agrada, começa a prestar atenção em como você está combinando isso, né? E será também que existe regra? Não sei, né? Vamos tirar, né, essas penas, né, de aves locais e a pintura corporal. Na pintura corporal, na maioria das vezes, né, como é o caso desse menino, que está sendo pintado aqui como se ele fosse uma... Ih, minha mão sumiu. Como se ele fosse aqui uma onça, né? E nesses índios aqui embaixo, você vê que eles estão pintados com esses desenhos, lembram cascos da pele do jacaré, né? Então, aqui provavelmente, nesses dois casos, você está tendo aqui uma pintura para um ritual religioso, né? Onde precisa da força desses animais para alguma prática. Eu coloquei aqui essa mulher, né? Assim, que essa lateral, toda pintada. A gente observa muito a questão das linhas retas, a gente observa muito a questão das linhas curvas. E aqui em cima, nessa mulher aqui, nós temos uma tribo indígena no centro-oeste do Brasil, chamado Caduel, ou Cadvel, como você queira chamar, onde eles fazem uns grafismos extremamente elaborados. Tá? E isso está sendo até motivo de estudo por artistas do mundo inteiro, porque além de elaborados, eles são traços extremamente firmes, tá? E simétricos. Então, assim, belíssimos. Se você parar para analisar os desenhos dessa tribo, você fica assim, de queixo caído pela perfeição, pela minuciosidade, pela preciosidade desse desenho, pela beleza desse desenho. Tá? E aqui embaixo você tem, né, esse bodoque que eu queria mostrar para vocês, que é o piercing indígena, vamos colocar assim, né, os brincos e a pintura corporal. Música e dança é uma coisa muito comum que nós vamos ver tanto nas culturas africanas quanto nas nossas indígenas, a forma circular. Num círculo, ninguém é melhor que ninguém. Né? No círculo, todos têm o mesmo campo de visão no centro. Tá? E nas tribos indígenas, tribos não se usa o termo tribo, tá, gente? Nos povos indígenas, nas culturas indígenas, você tem também essa música e essa dança muito ritmada, né? Conforme eu já falei para vocês em algumas aulas. E essa música, né, esses instrumentos musicais vão partir por duas famílias, que é a família dos instrumentos de sopro e a família dos instrumentos de percussão. Dentro da família de sopro você tem todas as flautas, apitos que imitam sons de passarinho, por exemplo, né? Por quê? Porque eles precisam caçar algum animal que é predador natural de um determinado tipo de passarinho. Então, se eles vão para o meio da floresta e começam a fazer, né, usar o apito que imita o som daquele passarinho, com certeza ele vai atrair esse predador e com isso ele vai abater esse predador e vai levar para a sua tribo para alimentar. Tá? E os instrumentos de percussão, como os atabaques e chocalhos. Eu amo esse poema do Oswald de Andrade, né, que é o Erro de Português. Quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Pena, fosse uma manhã de sol, o índio teria despido o português. Vocês pensaram? Tá? Trabalho valendo um ponto. Você vai assistir esse vídeo abaixo, tá? E você vai responder em forma de texto. Quem é Daniel Munduruku? Tá? O vídeo é sobre ele. O que mais chamou a atenção no depoimento dele? Tá? E qual a relação que você identifica no depoimento dele com o pedido de Ariano Suassuna, né, que vimos
numa das aulas sobre cultura brasileira, né, ele pediu aos mais jovens para perpetuar a nossa cultura. Mínimo de 6 linhas, tá? Qualquer coisa a gente vai se falando no chat do bate-papo ali do Teams ou no Clesep. E eu vou pedir um favorzinho para quem for tirar foto do caderno, gente, professor de vocês é músico, pelo amor de Deus, tá? Escreve forte, tira uma foto assim mais de perto para eu conseguir corrigir e dar a atenção que o seu trabalho merece e não te pedir para tirar outra foto, tá bom? Beijos!